Se a sua empresa está crescendo, mas está sobrando pouco dinheiro no caixa no final do mês, isso não é fase. É um erro estratégico. Quanto mais você cresce assim, mais caro esse erro fica. Existe uma mentira nessa história de fase de crescimento, né? É uma narrativa muito confortável do mercado em dizer: ah, agora é normal apertar a margem de lucro, né? A Selic está mais alta, a decisão política tal, o consumidor tá, o comportamento de consumo do consumidor tá um pouco diferente, e aí depois vai melhorar. E não, isso não é uma verdade. No forçando a barra é só uma meia verdade, usada só para justificar uma decisão ruim. O crescimento de uma empresa, né, a alavancagem dela, pode se impressionar a margem de lucro temporariamente. Isso é fato. Mas se isso for contínuo, né, se isso virar padrão na operação da empresa, ou seja, continuamente não sai disso, então obviamente não é uma transição. É um modelo que está quebrado, que foi projetado uma operação ruim. Qualquer fase pode passar, seja para pior ou para melhor, mas todas as fases da economia e do comportamento do mercado consumidor passam. Agora, um erro ele pode ser contínuo e se repetir. Por isso eu tenho que falar também os 3 motivos reais do crescimento sem margem. Que é o motivo 1, escalar antes de organizar. Vai lá o empresário numa PME ou a gestão executiva em empresas maiores, né, diretoria, vai lá, contrata, investe, automatiza, coloca automação ali, inteligência artificial aqui, e às vezes nem sabe onde realmente ganha dinheiro. O motivo 2, confundir o faturamento com saúde do caixa. Não são a mesma coisa. Faturamento é uma coisa, saúde do caixa é outra. Por isso que tem métricas como EBITDA e tudo mais. Você tem que separar o que é o faturamento bruto do que é a saúde da operação. Isso no Shark Tank lá, eles sempre perguntam quando startups, todo investidor anjo vê. Porque nem sempre o faturamento ele dá uma visão clara se a operação é sustentável a longo prazo. Então, se a receita está subindo, mas o caixa está sumindo, isso é só uma ilusão contábil, né? Não é um sucesso real, não é uma escala concreta, não é um crescimento com fundações sólidas. O motivo número 3 é automatizar o caos. Nenhuma tecnologia, nem inteligência artificial, as automações de IA vão corrigir uma decisão ruim. Ela só potencializa o caos, na verdade, né? E aí fica aquela mensagem de lição, que é a margem de lucro, ela não some por acaso. Ela é sacrificada em decisões ruins. E eu também tenho que comentar uma coisa que é por que crescer, né? Por que uma empresa ela crescer sem uma margem de lucro gorda acaba destruindo o futuro dela a longo prazo? Bom, primeiro dos fatos é quando a margem de lucro é muito apertada, fica difícil moldar a empresa ter uma resiliência na operação. Além disso, quando você tem uma margem de lucro pequena, você tem uma pressão constante por giro de caixa e por volume de venda. Ou seja, você tem que fazer uma operação que venda cada vez mais, e isso nem sempre se concretiza na meta, né? A meta nem sempre se concretiza quando aplicada na esfera real, ou seja, você projeta que você vai aumentar o número de vendas, aumentando a produção,
e nem sempre o mercado consumidor vai absorver isso da forma que foi planejada, o que torna a pressão do trabalho cada vez maior nas costas do empresário e da gestão. Além disso, como consequência disso também, é a falta de caixa para você tomar decisões que mude, né, que pivotem, que dê uma resiliência maior à operação, aos objetivos da empresa. Porque se você tem uma margem de lucro pequena e aquilo já está na operação, já funcionando ali no limite, você, se caso tiver uma mudança brusca no mercado, uma mudança brusca, a empresa não terá resiliência suficiente para sobreviver às novas circunstâncias. E além disso, né, o time dos colaboradores, dos empregados, sempre vão ficar trabalhando ao máximo, né, no limite, e isso acaba desgastando, gerando problemas trabalhistas, gerando insatisfação com a liderança. A questão. Então, de um modo geral, trabalhar com uma margem de lucro pequena, você submete o seu negócio a todos esses riscos que, uma hora ou outra, né, compromete de fato o crescimento da sua empresa ou até a sustentabilidade dela a longo prazo. Né? E empresas assim, de fato, elas não quebram de uma vez, né? Elas vão sangrando devagar, sem a gestão perceber aonde que está acontecendo o colapso, né? Porque é uma questão bem sutil, e aí quando vai ver, o estrago já está feito. Bom, a quinta coisa que eu tenho que falar nesse vídeo é o que toda empresa tem que fazer antes de querer escalar a operação. Toda empresa, na verdade, antes de querer tracionar, escalar a operação muito rápido, que isso é coisa de gente, né, do mundo das startups, que quer crescer, alavancar tudo rápido, todo empreendedor deveria parar para pensar algumas coisas antes, né? Primeiro, sempre quando já está na operação, vê aquela lei de Pareto, né? Não de forma literal, a lei dos 80-20, mas vê de fato onde realmente a empresa ganha, quais são os pequenos produtos, o pequeno número de produtos que gera a maior parte do lucro da operação, onde que está pela pequena parte que sustenta todo o resto, onde realmente a empresa ganha dinheiro, o que pode ser cortado, o que sustenta uma margem de lucro mais gorda, porque se a sua empresa estiver só trabalhando com uma margem de lucro pequena em todos os produtos, a margem não ficará sustentável a longo prazo, como foi dito. E também ver o que não tem condições de escalar a longo prazo. Sempre a clareza vem antes da execução. Sempre. E se a sua empresa ela está crescendo sem margem, o problema não é esforço, é a decisão é a decisão ruim, né? A decisão que não contempla o longo prazo. E continuar assim é uma decisão e a mais cara possível, ou seja, quando você compromete o futuro. Então, eu, Andrés, criei o diagnóstico estratégico brutal no método Getty Montesi para forçar no empreendedor essa clareza antes dele escalar com todos esses erros na operação, né? E, como não poderia deixar, o link está na descrição e a decisão é sua.